noite? Glória a Deus. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Jotião que nos fez esse convite. Louvo a Deus por toda a congregação, os pastores que aqui estão na retaguarda, homens e mulheres de Deus, pastor Valdirene, todos os membros dessa congregação, visitantes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Trago também a paz, a saudação da minha esposa e das minhas filhas que ficaram ali na congregação de Paulo. Hoje temos culto e a bênção é grande em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer só uma oração para ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite aqui. Soberano Deus, eterno e amado Pai, meu Deus, em nome de Jesus, já estamos diante da Tua presença. Pai amado, Deus fiel, que não venha ser aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Meu Deus, meu Pai amado, Deus querido, porque já sentimos a Tua presença na casa. Por isso, Pai, fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita nessa noite. Pai, vem para a Tua casa, um culto especial. Meu Deus, um culto diferente, que é o culto a qual faremos parte do Teu corpo, do Teu sangue. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus uma palavra, Senhor, aleluias. Que venha, Senhor, falar aos nossos corações. Pai amado, Deus fiel, e assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Confesso para os irmãos que eu estou até agora aqui relutando para ver o que o Senhor vai falar. Aleluias. Mas abre a tua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Louvado seja Deus. Aproveitar algumas palavras que o pastor Jotiel falou aqui, nos antecedendo. Em todo o cenário que a gente está vendo aí, né? Que está acontecendo. Aleluias. É tempo da gente realmente se posicionar na presença de Deus. Porque Jesus está às portas. Aleluia. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 13. E eu lendo aqui alguns versículos desse capítulo, o Senhor me levava lá em Gênesis. Amém? Vai ser breve. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Termos cuidado em guardar os seus preceitos e em dar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Verso de número 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei-vos-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis, aleluia, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, eu confesso para os irmãos, né? Aleluia, como eu falei, estava aqui relutando. Quando eu li esse versículo, a gente sabe que aqui está falando, aleluias, uma palavra futurística, que está falando a respeito, aleluia, dos servos de Deus, que vão perseverar até o fim. Mas quando eu li, aleluia, confesso aos irmãos, o verso de número, eu vou ler aqui, mais uma vez. Quando eu li o verso de número 17, a parte B, vou ler toda a parte, mas a parte B. Então será para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E aí a gente vê que o verso seguinte vai dizer que há uma diferença daquele que realmente serve e daquele que não serve. E quando eu me deparo, aleluia, com esse finalzinho,
desse pai que poupa o filho, o Senhor me levava lá em Abraão e Isaac. E eu vou ler apenas um versículo. Aleluia. Gênesis 22, 6. Você não precisa ler a sua Bíblia, eu vou ler aqui rapidamente. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Uma palavra conhecida da igreja, eu vou ser rápido. Falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Hoje é o culto de ceia. Mas, vendo aqui as oportunidades, a nossa irmã trazendo aqui sobre aquela passagem da mulher cananeia, a qual nós vemos ali ela se humilhando na presença do Senhor, não querendo uma porção totalitária, mas se preocupando apenas com as migalhas que caíram caiu da mesa. E naquele momento o próprio Senhor entendeu algo naquela passagem. Naquela ocasião o próprio Jesus, ele entende algo muito forte naquele contexto. E agora eu vejo aqui, aleluia, o pastor falando aqui a respeito da gente ser um ofertante, ser um dizimista. E na mesma hora o Senhor me levava no livro do profeta Malaquias. Porque nós estamos vivendo uma época, pastor, em que muitos estão pulando o livro do profeta Malaquias. Algumas partes do livro do profeta Malaquias muitos estão fazendo desapercebido. Principalmente quando se diz essa questão de fidelidade. Não quero aqui doutrinar, vocês têm pastor para doutrinar. Mas eu quero apenas fazer uma ressalva. Que isso é importante na vida do cristão, na vida daquele que teme e serve ao Senhor. É uma das formas que o Senhor tem para nos provar, é através da nossa fidelidade, independente de qual maneira ela for. E aqui nós vemos o Senhor falando, aleluia, o que Ele vai fazer na vida daquele que é fiel, na vida daquele que teme e que confia nele. Ele vai preparar, Ele está dizendo, prepararei, poupá-lo-ei. Algo que Ele vai fazer agora e vai continuar fazendo durante os dias da nossa caminhada. E ali a gente se depara com a história de Abraão. Abraão, um homem que agora praticamente vê cumprido a promessa sobre a sua vida. Viu toda a trajetória que ele teve até sair de Ur dos Caldeus, tudo o que ele passa com seu sobrinho Ló, outras situações, a chegar agora ao ponto de ter Ismael, sabendo que não era o filho ainda da promessa, vendo agora, aleluia, Jesus, os seus dias se avantajando em idade. E a gente sabe que o tempo é algo que não se espera, como o pastor mencionou aqui. E a gente muitas das vezes tem uma promessa de Deus sobre a nossa vida, e quando essa promessa não se cumpre, parece que a gente, aleluia, pensa que Deus esqueceu, aleluia, daquilo que Ele havia nos prometido. Mas o segredo é ficar firme e permanecer fiel na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O segredo é deixar que Deus cuida do tempo e nós cuidamos de fazer a vontade dEle. Aleluia! Porque quando nós nos preocupamos em fazer a vontade do Senhor, Ele é aquele que vai preservar, aleluia, os meus e os seus dias na face da terra, para que se cumpra a sua vontade. Se assim for também o teu querer. Mas nós vemos, aleluia, agora Abraão vendo a promessa se cumprir na tua vida. Um homem que agora, aleluia, divide com seu sobrinho Ló. Chega um certo tempo do seu ministério. A Bíblia vai nos dizer que os pastores de Ló, juntamente com os pastores de Abraão, já não estava dando mais certo eles ficarem juntos. E ele fala para o sobrinho, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló, ele olha para os lados de Sodoma, porque eram lugares bonitos, era como o jardim do Éden. E Abraão se estabelece, aleluia, numa terra aparentemente seca, aparentemente desértica, aparentemente sem vida, aleluia. Mas o que vai fazer a diferença de Deus na minha e na tua vida não é o lugar, é a presença dEle. Ele está comigo, Ele está com você. É quem anda conosco, é quem habita em nós. Aleluia, porque quando Ele chamou Abraão, Ele falou, vai que farei de ti uma grande nação. Então a promessa já tinha sido feita lá no início do chamado. Aleluia.
E às vezes Deus ele não vai provar, aleluia, irmãos, aquilo que aparentemente, porque Abraão era um homem rico. Abraão nesse contexto aqui já era um dos homens mais poderosos da face da terra. Note que se Abraão fosse provado por intermédio de dinheiro, por intermédio de animais, com certeza seria fácil para ele. Mas na maioria das vezes, ou se não, sempre, Deus ele vai nos colocar à prova aquilo a que a gente mais ama. Labassuri candará. Porque se colocar na prova aquilo que muitas das vezes não vai fazer falta é fácil. Agora quando nós somos colocados à prova aquilo que vai nos constranger, aquilo que até mesmo aparentemente vai fazer falta, aí sim, aleluia, se é o que Deus fala para Abraão. Mas olha a importância, aleluias, de andarmos com Deus, de estarmos com Deus e termos experiências com Deus. Porque quando Abraão ele recebe esse comissionamento de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele começa a preparar tudo, prepara a lenha. A única coisa que ele, aleluias, até aquele momento ele sabia, ele tinha para ele, que ele ainda não tinha preparado. Isso aqui é muito interessante. Era o holocausto, era o sacrifício. Mas como assim, pastor? Se Deus tinha preparado para ele, tinha falado que o holocausto seria o filho. Como ele sabia que, aleluia, ele ainda não tinha preparado o holocausto e o sacrifício? Porque, irmãos, Deus não é como um homem que dá e tira. Se Deus ele fez uma promessa, ele é fiel para cumprir, aleluia, sobre a mim e sobre a tua vida. Glória a Deus. Abraão sabia, aleluias. Tanto que quando, aleluia, no verso de número, louvado seja Deus, olha o que ele vai dizer para os seus servos no verso de número 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando você adora, você tem, aleluia, louvado seja Deus, você tem o discernimento de que Deus ele vai preparar o melhor para mim e para você, independente das circunstâncias. Note que Abraão ele tinha convicção de que alguma coisa iria acontecer nesse decorrer dos 3 dias que ele, aleluia, leva para chegar até o Moriá. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o filho dele ainda pergunta: pai, tudo bem que nós estamos indo fazer um sacrifício ao Senhor? Estão vendo aqui, pai, que nós temos a lenha? Estão vendo aqui as ferramentas para matar, aleluia, labacalabaia, o holocausto? Estão vendo aqui o cutelo para nós matar o sacrifício? Estão vendo fogo, labaia, mas cadê, aleluia, o animal? Cadê o sacrifício? Rabacaia, subcandarápia. E o pai com convicção: o Senhor preparará para si o holocausto dela. Mandará mãos. A vida do crente é em voltas de prova. Hoje você venceu uma batalha, você vai deitar, vai descansar, você vai falar: venci. Pode ser que amanhã já tenha Deus preparado uma outra prova sobre a tua vida. Mas sabe para que isso? Para que você venha crescer na fé, para que você venha crescer na graça, para que você venha crescer na presença, para que você venha dar testemunho que o Senhor faz, que o Senhor é Deus, que o Senhor tem, que Ele pode fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, vamos analisar aqui um fato. Abraão agora já com a idade centenária. Precisava Deus provar Abraão ainda? Precisava Deus ainda extrair alguma coisa do coração de Abraão? Independente daquilo que você e eu fazemos ao Senhor, irmãos.
sempre ele vai querer extrair algo mais. Aleluia, coisa linda. Glória a Deus. Note aqui, Malaquias ele está pregando para um povo pós-exílico. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ele está pregando para um povo que está despedaçado. Está pregando para um povo, aleluia, para filhos, para netos, até mesmo, aleluia, para homens que passaram por um período do cativeiro babilônico, que souberam o peso da mão do Senhor. E agora ele começa a pregar o quê? Voltemos a cumprir os preceitos. Voltemos a cumprir os mandamentos. E o detalhe que a Bíblia vai falar que os que temiam um ao outro falavam a respeito das coisas do Senhor. Aleluia, irmãos, é tempo de falarmos de Jesus. É tempo de palavra comenar a site, pregar o Evangelho. Glória a Deus. O profeta, aleluia, Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo de número 11, quando ele fala sobre o futuro de Israel, que o próprio Deus viria com o espírito de entorpecimento sobre a nação. O que é isso, pastor? Um espírito de profundo sono. Eita, meu Deus. Então tudo o que está acontecendo é porque, irmãos, é chegado o tempo de Deus ele agregar e todas as nações reconhecer que só Ele é o Senhor. Aleluia. É tempo de entender que Jesus está às portas. E Malaquias ele é tão enfático em falar a respeito dos preceitos de Deus, que ele vai falar aqui, aleluias, o que o próprio Deus falou a respeito de Abraão. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Na ótica humana, qual de nós, pais, faria igual a Abraão? Se eu fosse perguntar aqui hoje, qual de nós faríamos igual Abraão fez com o filho? E eu posso dizer algo, eu tenho certeza que ele não deve ter contado esse intento para Sara. Porque se ele conta, Sara não ia deixar. Às vezes Deus ele quer nos provar no silêncio, é eu e você deixa. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele foi com o menino para o monte da provisão. E a melhor forma, a melhor maneira de eu e você ver a provisão de Deus é mesmo na lágrima, é mesmo na luta, é mesmo no choro, sendo fiel ao Senhor. O pastor mencionou aqui, irmãos, hoje é culto de Santa Ceia. A maior prova de amor foi a entrega do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lucas 4 vai nos dizer, a partir do verso de número 20, que Jesus, quando ele é expulso de Nazaré, ele começa a pregar ali num dia de sábado, um culto como hoje, era durante o dia na sinagoga. E ali ele começa a pregar sobre aquela passagem de Isaías que diz, aleluia, sobre o Messias, sobre o ungido que viria. E aí ele começa a pregar e ele começa, aos que estavam entendendo, entender que ele estava dando testemunho de si próprio. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que os fariseus que ali estavam começaram a se irar com ele. E aí ele lança duas parábolas. Ele vai dizer que o homem não é, o profeta ele não é respeitado na sua pátria. E ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo da viúva de Sarepta, de Sidom. E ele vai dizer assim, tinha tantas viúvas em Israel. Tinha tantas viúvas que estavam passando por fome, que também estavam passando por seca. Mas achou graça ao Senhor enviar ele para uma mulher estrangeira. E da mesma forma ele vai dar
era testemunho de Naamã leproso. Havia tantas pessoas a qual o Senhor, dentro de Israel, poderia ter usado para dar livramento. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, usa Naamã. E dentro de Israel, tinha muitos leprosos. E nenhum deles fora curado. Mas Naamã é curado, porque a Bíblia vai dizer que por intermédio de Naamã, o Senhor dava livramento aos sírios. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, a gente não entende os intentos do Senhor. A gente não precisa entender, o segredo é cumprir. Eu estou me retendo para falar aqui, mas eu preciso, pastor. Deixa Deus te falar aí. Uma das coisas que Malaquias mais enfatiza, e cai naquilo que eu falei, muitos hoje não quer mais ouvir esse tema. E aí Malaquias ele vai falar do que roubeis ao Senhor. Do que roubareis ao Senhor? Do que? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aí ele vai continuar dizendo: com a maldição sois amaldiçoados. Irmãos, entenda uma coisa: a gente entregar para Deus aquilo que sobra não é oferta e não é sacrifício. Lembra da viúva? Ela pegou o que tinha. Imagina ela passando ali naquele lugar, em meio aos nobres. E aí ela com aquela moedinha, ela foi lá e depositou no gasofilácio. Mas só que o Senhor fez testemunho dela. Eu sei que aqui é um povo que respeita as ordenanças. Respeita, mas irmãos, às vezes nós deixamos de ser abençoados porque endurecemos o nosso coração. Não que não fazemos, fazemos. Olha o que o Senhor está falando. Mas fazemos com o coração duro. Abraão, ele sentiu com certeza, irmãos, o pesar do filho. Mas sobressaía nele uma confiança de que o Senhor, glória a Deus, prepararia o sacrifício. Quando a gente confia, independente da circunstância, irmãos, o Senhor ele vai preparar. E aqui ele vai dizer que ele vai fazer de mim e de você uma propriedade particular. Sabe o que é propriedade particular, irmãos? É algo especial. É algo guardado com cuidado, é algo separado. Aleluia. É algo que vai fazer diferença. Aleluia. Você vai ser igual, mas algo vai fazer você, aleluia, chamar a atenção de Deus. Lembra daquela mulher que estava, aleluia, enferma? Ela estava na multidão, humanamente falando. Ela era igual a todo mundo, mas a necessidade dela fez algo sobressair, porque quando ela tocou no mestre, saiu virtude. aleluia. Às vezes, aleluia, precisamos passar por alguns processos para que essa virtude que desperta de mim e de você venha a ser aguçada. Às vezes precisamos passar por algumas situações. Não que o Senhor não, como aconteceu com Abraão, igreja. Não que o Senhor desconfiasse de Abraão, porque ele conhecia Abraão. Volto a dizer, o Deus que chamou Abraão lá no princípio, que fez para ele uma promessa, já sabia tudo o que ia acontecer. O Senhor sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, se você estiver vivo nessa terra. Se ele não voltar e arrebatar a igreja. Mas ele quer que eu e você façam o que é certo hoje ou agora. Eita, Jesus. Ele quer que eu e você continue fazendo, aleluia. Vai vir as represálias, às vezes de dentro de casa. Pessoas que não entendem o que você precisa fazer para adorar e glorificar o Senhor. Vai vir as represálias, mas peça para Deus estratégia. Como as parteiras, aleluia, Zifra e Puá, que quando o faraó mandou elas matar os meninos, ela usou de estratégia, dizendo que as egípcias eram diferentes das hebreias. Rabacala.
toda vez que eles plantavam, vinham os midianitas e os amalequitas e levavam. Aí agora ele começa, aleluia, a guardar os grãos no lagar. Lagar não é lugar de guardar grãos, irmãos. Lagar é lugar de amassar uva, rebaraçai. Estratégia, mais uma vez eu estou falando de estratégia. Peça estratégia para Deus. Peça estratégia para o Senhor, irmãos. Jesus está voltando. Não deixe que as mínimas coisas permita que eu e você perca as bênçãos de Deus. A última festividade que eu ministrei aqui, sobre Apocalipse, que falava sobre aqueles que não herdariam os céus. Não é isso, pastor? E um dos tópicos de quem não vai morar no céu é os roubadores. Eu preciso falar isso. E o pastor falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, entregue o que é de Deus. Aquilo que é o que eu costumo falar na igreja. Deus nos dá 100% todos os dias. E às vezes a gente não quer dar 10% para Ele. Dá não, devolver, né? Dá no sentido assim, a gente devolve para Ele. É a restituição. Malaquias estava falando para o povo: vocês acabaram de sair do cativeiro. Vocês acabaram de passar por esse período de prova. Não adoravam mais em templos luxuosos. Qual era o templo de Salomão? Agora vão lá para os montes buscar madeira. Adoravam em congregação de madeira. Subir um monte e juntar madeira. Lavaçai. Porque o povo estava mais preocupado em adornar a casa deles do que adornar a casa do Senhor. Deus alava e cantará, ainda que a preguiça é para Ele. A preguiça ainda é dele. O melhor ainda tem que ser para Ele. Aleluia. Você já pensou, irmão, você acabar de sair do período de escravidão? E Deus falar: faz para mim primeiro. A viúva na porta da cidade. Não tem nada dentro de casa, a não ser um pouquinho de farinha. Vai lá e faz um bolo para mim primeiro. Depois a gente vai resolver o seu problema. Sabe que às vezes os nossos problemas não são resolvidos? Problema a gente vai ter até o dia que a gente descer a sepultura. Mas alguns problemas, sabe que às vezes não são resolvidos? Porque, aleluia, nós esquecemos de entregar o primeiro para Deus. Às vezes, a nossa melhor adoração. Hoje é um culto que representa isso. O que de melhor o Senhor fez por nós. Saiu do seu trono de majestade. Se fez homem, não precisava. Mas ele olhou e falou: não, pai, eu vou. Chega. O sangue dos animais não está dando mais certo. Eu vou. E a Bíblia vai nos dizer que ele fez, sabe por quê? O salmista vai nos dizer que tudo ele fez isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então que nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa realmente fazer algo. Irmãos, olha o que está acontecendo lá fora. Olha as crianças. Alguns aqui devem ter visto alguns vídeos. Coisas terríveis. Nossos filhos têm a liberdade de ir e vir. Nós temos essa liberdade. Então nós temos que levantar todos os dias as mãos para o Senhor. Meu Deus! E agradecer. Porque a gente, aleluia, é feliz, irmãos. Por todas as dificuldades que o nosso país passa.
nós somos uma nação abençoada. Nós somos uma nação que o Senhor achou graça. Aleluia. Então vamos, aleluias, fazer o melhor para Deus, dentro das nossas circunstâncias, dentro das nossas possibilidades. E eu não relutei com essa palavra, não é isso que eu queria trazer. Mas o Senhor falou no meu coração. Quem é que vai pregar? João sobre Natanael e Filipe, nosso doutor. Então que cada um de nós, irmãos, sabe, mas façamos com regularidade. Sede firmes e constantes. Sempre abundante. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a obra do Senhor em vão. Então entregue o seu melhor para Deus. A sua adoração, o seu culto racional, tudo que você puder, entrega. Porque o Senhor, Ele vai te abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.